Fala galera, bom dia, tudo na paz? Tudo beleza? Deixa eu ajeitar aqui, fazendo sombra. Aí, beleza. Bom dia pessoal, entrando em mais uma aula, mais um conteúdo bacana aí dentro da nossa metodologia ISPT, do Instituto Mentes Vencedoras, para transformar o seu ano no mais disruptivo da sua vida. Lembrando que nós estamos na terceira e última volta da Roda da Vida que nós fizemos lá em janeiro, né? E estamos trabalhando dentro do pilar equilíbrio emocional. E tem sido uma semana assim bem transformadora. É engraçado, né? Eu quero falar uma coisa para vocês. Todo o pilar que eu estou trabalhando, né, durante a semana, Deus permite que haja, que aconteça alguma coisa dentro relacionada a esse pilar na minha vida. E eu aprendo cada vez mais, porque quando a gente ensina, a gente acaba fixando cada vez mais os ensinamentos e o aprendizado, né, adquirido. E é interessante que por jesuicidência, né, que a gente fala, tem acontecido, né, em cada área, em cada pilar que a gente tem trabalhado da Roda da Vida durante essas semanas, desde o início do programa, eu tenho vivido situações relacionadas ao pilar que a gente está estudando. Isso nada mais é do que simplesmente o que significa o foco, que é um dos assuntos que a gente vai falar sobre hoje, né? Como é que a gente, por que o título da nossa live de hoje é atingindo, né? Atingindo o seu máximo potencial com o que a gente tem de melhor, nossos dons e talentos que foram derramados por Deus. E eu queria ler, eu fiquei na dúvida entre dois textos da Bíblia, e se você me permitir, eu queria ler os dois textos, são dois textos. Hoje a gente vai fazer uma leitura um pouquinho maior, mas com certeza isso vai ser edificante. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 31. Vamos ler a palavra de Deus para vocês, para a gente poder contextualizar o que a gente vai estar falando hoje? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Gente, ele está relacionando, fazendo um paralelo entre o corpo e os membros do corpo de Cristo, as pessoas, tá, gente? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos?
São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, pois passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Gente, 1 Coríntios ele fala sobre 2 princípios aqui nesse texto, que é, primeiro, a busca dos dons de Deus, que Deus deixou para nós, que nós vamos ler agora lá em Efésios, tá? A busca dos dons. Segundo, a gente entender qual o nosso verdadeiro propósito. Tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui no nosso Instituto Mentes Vencedoras. A gente precisa identificar esse verdadeiro propósito que nós conversamos, né, há tempos ali com aquele diagrama do Ikigai, né? Aquilo que a gente ama, relembrando 4 pilares: o que eu amo, o que o mundo precisa, o que eu sou remunerado para fazer e meus dons e talentos, que a gente vai estar falando aqui. Para a gente atingir máximo potencial, a gente precisa ter certeza e conhecimento dos nossos dons e talentos, para que a gente possa trabalhá-los e superar os pontos fortes. Hoje a gente está falando de potencialização, potencializar dentro da área do equilíbrio emocional. Nós entendemos que todo o contexto das emoções, todo o nosso coeficiente, quando a gente conhece o nosso coeficiente de inteligência emocional, a gente tem noção de como nós lidamos com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando você tem um coeficiente de inteligência emocional alto, com certeza você começa a poder trabalhar o que a gente está falando aqui agora, que é como atingir o seu máximo potencial. Vamos novamente à história dos atletas. Depois eu leio, não vou esquecer de ler o texto de Efésios, não. Os atletas de alto rendimento. Como é que eles atingem? A gente falou sobre isso ontem, né? Como é que a gente atinge o nosso máximo potencial? Primeiro, conhecendo os pontos fracos, identificando pontos fracos e pontos fortes, principalmente nas nossas emoções. Nós estamos falando sobre o equilíbrio emocional. Depois a gente entra na superação, na ação superar, que é trabalhando o que? Nossos medos, inseguranças, nossos pontos fracos, justamente com aquilo que a gente tem de melhor. E aquilo que a gente tem de melhor, a gente começa a esmiuçar. Esmiuçar no sentido de lapidar cada vez mais os detalhes daquilo que a gente tem de dons e talentos. Então, quando você recebe o dom e talento que você tem natural de Deus para fazer determinada atividade, determinada ação, você precisa saber que você precisa multiplicar e lapidar cada vez mais e transformar cada vez melhor esse talento e esse dom que Deus te deu. Como é que a gente faz isso na vida secular? Nos capacitando, crescendo, estudando, aprendendo, fazendo um programa como esse que a gente está fazendo aqui. Então, assim, é muito importante para que você atinja o seu máximo potencial e transforme o seu ano no mais disruptivo, você precisa pensar fora da caixa, você precisa pensar fora da curva, você precisa pensar no seu diferencial na sua vida profissional, sua vida pessoal, todos os pilares que nós estamos trabalhando aqui. E o método ISPT ele veio para justamente isso, facilitar essa transformação. Porque você seguindo essa receita dessas 4 ações em cada área da sua vida, com certeza você vai estar atingindo resultados que você nunca imaginou, de uma forma simples, sem muito festival que a gente ouve por aí dentro da área de desenvolvimento pessoal, sem muito alarde, sem muita coisa, com passos simples. 4 ações simples, identificando, superando, potencializando e transformando. Quando a gente entende o que é realmente o sucesso, quando a gente fala do termo sucesso, o que é sucesso para você? A gente precisa atingir, um dos pilares do sucesso é justamente a gente atingir o nosso máximo potencial. E a gente está falando hoje na ação potencializar sobre isso. Então você que conhece já os seus dons e talentos, você que já tem consciência, já identificou os seus pontos fortes, você precisa agora ter estratégias para multiplicar, potencializar, transformar cada vez mais esses pontos fortes em pontos mais fortes ainda. Ou seja, você tem que atingir o seu máximo potencial, como a gente tem falado aqui. Beleza, Guto, agora como que a gente vai fazer? Vamos lá. Lá em Efésios 4, diz assim, cadê? Eu desmarquei? Não, marquei, tá aqui. Efésios 4, Efésios capítulo 4, dos versículos 7 ao 16. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo.
virtude de Cristo, graça de Cristo derramou sobre nós, sobre cada um daqueles que creem nele. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Destaca esse versículo 7 e versículo 8. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra, no versículo 9. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Gente, isso aqui você tem que destacar esse versículo também. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você sabe qual é a sua função no corpo? Você que conhece a Deus, conhece a Cristo, e você que não conhece, que ainda vai conhecer, eu tenho certeza, e vai ser revelado esse mistério, o mistério da salvação, e nós todos nos tornarmos uma unidade de corpo. No texto de Coríntios fala aqui, né, que se o dedinho dói, o corpo inteiro sente. A mesma coisa no corpo de Cristo. Se uma pessoa do seu lado está passando por necessidade, está passando por uma dor, essa dor tem que tocar no seu coração também. Você também tem que sentir essa mesma dor. Isso chama-se compaixão, empatia. E quando a gente fala em máximo potencial, a gente precisa entender todo esse contexto de dons, de talentos, de corpo, de unidade. A gente não cresce sozinho. Você não vai atingir o seu máximo potencial sozinho. Eu não teria chegado às Olimpíadas se não fosse toda a equipe multidisciplinar que estava em volta de mim e se não fossem meus parceiros, meus amigos. A dor que cada um sentia ali era a mesma dor que eu sentia. A gente era uma unidade, a gente precisava ser unidade. Juntos somos mais fortes. A gente precisa entender que sozinho a gente pode até chegar longe, mas que como pessoas ao nosso redor, juntos com outras pessoas, pensando, lapidando, te chamando a atenção, te motivando, te levantando, você vai chegar muito mais longe, de uma forma muito melhor. Isso é mais importante de hoje. O aprendizado de hoje é justamente esse. Precisamos entender como a gente atinge o nosso máximo potencial utilizando aquilo que a gente tem de melhor. Nossos dons e talentos que foram derramados por Deus. Está aí dentro, gente. Está aí na natureza de cada um de vocês. Vocês só precisam identificar isso aí. Superar aqueles medos, aquela insegurança, da vergonha de colocar isso para fora. Eu lembro quando eu fiz a primeira vez um vídeo dentro de uma live, né, a insegurança, o medo para poder falar e tudo, e como a gente vai superando. E é um exercício diário. Aqui ele fala, olha só, essa parte aqui é lindo, que diz assim, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida e plenitude de Cristo. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já está na hora de partir desse mundão aqui e viver a eternidade ao lado de Cristo. Gente, tá dado o recado. Eu li 2 textos aí, eu queria deixar um desafio e uma tarefa para você. O desafio qual é? Você conhece seus dons e talentos, você conhece seus pontos fortes, né? Para se potencializar pontos fortes, a gente usa lá no nosso treinamento, a gente tem 2 ferramentas, que é o quadro de metas, a ferramenta de determinação, né, de quadro de metas, e como que você identifica, sabe que uma meta realmente é uma meta através da ferramenta SMART. E também temos outra ferramenta chamada plano de ação 5W2H, que também é muito utilizada aí, aquilo que eu sempre falo, eu não vou aqui ficar inventando novas ferramentas, eu não estou aqui para inventar nada, criar uma roda novamente.
Vocês sabem, a gente tem ferramentas que funcionam muito bem, o que falta é disciplina para cada uma das pessoas para poder fazer o que a gente está buscando aqui, que é atingir nosso máximo potencial e transformar nossos resultados. Então eu queria que você preenchesse hoje traçasse uma meta desafiadora. Eu vou botar na descrição, para você que não tem ainda, está assistindo a primeira vez a gente, eu vou colocar na descrição nosso quadro de metas, o PDF do quadro de metas, para que você faça a sua meta desafiadora, destrinche em metas confirmadoras, depois em metas motivadoras. Crie uma meta desafiadora para hoje. Crie uma meta desafiadora para o dia de hoje. Aquilo que você acha que vai te realmente, passando pela ferramenta Smart, aquilo que você vai realmente ser motivado e vai ser relevante na sua vida no dia de hoje. Tá? Eu queria que você fizesse esse desafio, criar uma meta desafiadora. E a tarefa, qual é? Escrever dentro do quadro do plano de ação, do 5W2H, todo o processo. Essa ferramenta fala sobre o processo. A gente pode depois esmiuçar direitinho. Quem quiser fazer pode me chamar no privado, lá no WhatsApp, ou aqui mandando uma mensagem para a gente poder se falar. Eu marco uma sessão com vocês, para que a gente trace um processo para poder atingir tal meta. Tá beleza? Gente, criem essa rotina e essa disciplina. Tá bom? Dica de hoje. Atingir o máximo potencial é entender que nós podemos muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina que a gente é capaz. Essa semana nós vivemos uma situação, a Adriana viveu uma situação, um exemplo disso, né, de superar limites quando a gente está motivado por alguma emoção, motivado por alguma situação, e a gente tem que usar a racionalidade, não deixar o medo atingir. Né? E depois ela vai com certeza dar esse testemunho aqui pra gente. E eu também estou vivendo um momento também, onde as minhas emoções estão ali fervendo, porque estão vivendo algumas crises, algumas situações de trabalho, da vida profissional, que tem tirado, né, tem me deixado muito estressado, tem me deixado muito irritado, né, passando por situações complicadas, mas com esse equilíbrio emocional que a gente aprende dentro do nosso treinamento, com certeza a gente vai atingir o nosso máximo potencial. E justamente esses desafios, essas metas desafiadoras que a gente tem na nossa vida é que fazem você superar seus limites e empurrar os seus limites cada vez mais para cima. Então, fica ligado nas oportunidades que Deus te dá. Essa é a dica definitiva. Fica ligado nas oportunidades que Deus te dá de você crescer e para poder atingir o seu máximo potencial. Tá bom? Bom dia, Rezinha, que bom aí, tô sabendo da netinha, tá se recuperando bem, que bom, né? Graças a Deus, é um momento de superação que você está vivendo também, né, com a sua netinha. E vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de tudo. Gente, feche seus olhos, vamos orar, 6h19, mais um minutinho, é o tempo da gente orar e viver o dia que o Senhor preparou para nós. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, porque podemos levantar de nossas camas, Senhor Deus, com saúde, Pai. Enquanto muitos estão em leitos, Pai, passando por necessidades, essa pandemia que nós estamos vivendo, Senhor Deus, essa briga contra esse vírus, Senhor Deus, tudo aquilo que tem acontecido no mundo, Senhor Deus, independente das brigas políticas, tudo que tem vivido, Pai, tem sido um momento desafiador para cada um, e cada um está tendo que usar da resiliência, usar da sabedoria e discernimento para poder superar os momentos de dificuldade. Quero colocar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa gravação nas suas mãos, Senhor Deus, e que o Senhor possa abençoá-los, Pai, dar o equilíbrio emocional necessário, que é o que estamos fazendo durante essa semana, estudando essa área, porque tudo vem das nossas emoções, e se nós nos deixarmos ser levados por ventos de doutrina, por ventos de notícias ruins que estão à nossa volta, a gente com certeza vai sair do prumo e não vai exercer aquele propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações. Então, Pai, que o Senhor derrame, Pai, os seus dons e talentos sobre a vida de cada um aqui, e dons e talentos dentro dessa área do equilíbrio emocional, que eles possam se equilibrar emocionalmente e poder viver um dia de paz, Pai. E essa paz que excede todo entendimento, que só vem do Senhor, pois preenche o nosso vazio da alma, Pai. Em nome de Jesus eu te oro, te agradecendo mais uma vez por esse programa que nós estamos fazendo diariamente, e por saber que esse programa tem atingido o coração e mente de muitas pessoas ao nosso redor, Pai. Muito obrigado pelas marolas do bem. Recebe a nossa adoração e nosso louvor
em nome de Jesus. Gente, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês, um ótimo dia e lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um dia de paz para vocês. Até já!